E aí a gente vai entrar agora aí na parte de custos, né? Ele explicar mais ou menos o que é custo, porque nem tudo é custos, né? Tem essa diferença aí de custos e despesas, o que é despesas e o que é custo. Então ele vai falar um pouco para vocês aí com relação a custos. Esse é um tipo de coisa que todo mundo confunde. E não é nenhum pecado não saber essa distinção. Tá? Por isso que a gente está aqui. Para explicar. Aqui para tirar a dúvida de tudo. E eu tô aqui já tá com o caderninho lotado já. O caderno tá lotado aqui, o que eu já tirei hoje de dúvida com ele aqui, porque não é porque eu tenho loja há 9 anos que eu também não tenho. Às vezes entra algumas coisas novas no negócio que a gente não sabe separar o que é o custo, o que é despesa. Então, ele tá aqui, eu já expliquei, e aí ele vai falar mais aí para vocês, só com relação a custos. O que é um custo? Custo do negócio em si. O custo da sua, né, a gente acabou de falar do salário aqui também, né? Não entra como custos, porque é um custo o seu salário, se eu prolabora é custo. Sim. Ó, vamos lá. Custo pela sua acepção é tudo aquilo que está ligado diretamente ao bem ou serviço que você está entregando. Traduzindo, qual que é o custo desse copo? É o valor que eu paguei por ele. É o valor que eu paguei por esse copo, pelo frete que eu paguei para entregar até o meu estabelecimento, né? Se eu compro ele direto, é o custo que eu tenho para embalar, para montar uma embalagem bonitinha, para colocar ele numa caixinha. É tudo aquilo que eu consigo apontar diretamente no bem ou no serviço que eu estou vendendo. Tem uma questão um pouco mais abrangente, que aí é um pouco mais complicado, que aí a gente começa a falar de custo direto e indireto. Eu vou simplificar, tá? Vou simplificar. Então o pessoal vai falar, mas isso é custo direto e o indireto. Não, vamos fazer um negócio simples. O básico. Vamos entender o básico. Vamos entender o básico. Depois que a gente entende bem o básico, a gente complica, né? Mas custo é tudo aquilo que está ligado diretamente ao bem ou ao serviço que você está vendendo. Então, se eu vendo o copo, qual que é o custo do meu copo? Eu comprei esse copo por R$10. Eu paguei frete de R$1. Então, o custo desse copo é de R$11. Esquece impostos. Impostos a gente fala depois, se for o caso, mas vamos facilitar. Esse copo me custou R$11. Por quanto que eu vou vender esse copo? Não pode ser menos que 11. Porque se eu vender por menos que R$11, eu vou estar perdendo. Eu já estou tirando dinheiro do bolso. Já estou pagando para trabalhar. Aí tem mais uma questão. Esse copo ele custou R$11 para chegar até a minha mão. Só que eu tenho esse espaço aqui, ó. Eu pago R$1.000 de aluguel por esse espaço. Então o custo do copo é R$1.011? Não, pera. Calma. Aí por isso que a gente começa a segmentar. E aí que vem a questão dos negócios por escala. Por quê? E aí a gente vai começar a juntar custo e despesa um pouquinho. Eu sou uma loja de copo, eu vendo copo. O custo do meu copo é de R$11. O valor do copo mais o frete. Eu tenho um espaço que eu alugo. Esse espaço que eu alugo, ele tá ligado ao copo, que eu preciso desse espaço para vender esse copo, só que não tá individualmente ligado a esse copo, certo? Então, eu preciso desenvolver uma métrica, tá? Dentro de uma perspectiva de vendas, dentro de uma meta de vendas. Por isso que você que trabalha com venda, você tem que ter uma meta. Sempre tem que ter uma meta. Para tudo. Para tudo você tem que ter uma meta. Você tem uma meta de vida, você tem uma meta no teu negócio. Por quê? Você precisa ter conta para pagar no fim do mês. Então, se esse espaço aqui custa R$1.000, quantos copos eu preciso vender
para pagar esse espaço de R$1.000. Isso certo? falando só do então, aluguel. Só do aluguel. Então, eu paguei R$11 no copo. Por quanto eu... Então, vamos supor, eu vou traçar uma meta que eu tenho que vender 1.000 copos por mês. Então, eu vou pegar esse aluguel e vou colocar aqui R$1 para cada copo. Se eu tracei uma meta que eu tenho que vender 1.000 copos por mês. R$1 para cada copo. Eu tenho o meu custo direto, que é do meu copo, que é o copo mais o frete, mais o indireto do aluguel do meu espaço, mais R$1. Estou falando de uma maneira bem simplista. Se entrar a contadora aí e começar a me dar pedrada, entenda que eu não tô dando palestra no CRC, gente. Eu estou falando para o empresário entender. Tá? As pessoas têm que entenderem. Então, se eu tracei uma meta de vender 1.000 copos, eu vou ter que colocar R$1 desse aluguel para cada copo. Só no custo. Eu não estou formando preço ainda. Eu preciso saber quanto é o custo para formar o meu preço de venda. Certo? Então eu tenho uma meta de vender 1.000 copos com R$11 de custo do copo mais o frete, 12 com mais R$1 de aluguel do espaço. Certo? Perfeito. Quanto vai ser o valor da minha venda do copo? Então aí eu preciso ponderar o quanto eu quero ganhar. Eu não coloquei impostos na conta ainda. Vamos fazer a conta seca primeiro. Depois a gente começa a complicar. Aí vem o Otávio. Tem uma loja de copo dele. Cansou da Mixmark, dá muito trabalho. Decidiu vender copo. Aí vem o Otávio e falou, olha, eu tenho uma meta de vender 1.000 copos por mês. Cada copo me custa R$12. Então eu vou colocar mais R$3 de margem bruta nesse copo. Então eu vou vender esse copo por 15. Sendo bem simplista, tá? Vou vender esse copo por R$15. E aí você está começando a formar o teu preço de venda. Claro que você precisa ponderar tudo o que você quer, tudo que você dentro do seu meio ambiente. Então o Otávio decidiu que ele quer ganhar o custo que tem dentro do ambiente. R$2.000 por mês vendendo copo. Henrique, você colocou R$3. Calma. São 12 de custo, mais R$2 do Otávio por copo. Certo? E esse R$1, que não precisa ser R$1, pode ser menos, é para você reter o dinheiro dentro da empresa para reinvestimento. Você precisa reinvestir no teu negócio. Não é só repor estoque. Comprar novidade. Manter o teu espaço. Você precisa manter o teu espaço também. Não vou vender por 15, vou vender por 14,10 o copo. A cada copo eu vou colocar 10 centavos para manter o meu espaço, para reformar, para pintar, para fazer o que for. Você precisa contemplar isso dentro da tua empresa. Não estou colocando os impostos, porque os impostos a gente coloca depois. Então, quando você for formar o preço de venda do teu ativo, do teu bem, você precisa contemplar tudo o que está de custo no meio que você está inserido. Aí já entra um pouco a parte de despesas, né? Todos os custos e as despesas. Por quê? O aluguel, ele não é um custo, ele é uma despesa geral. Por quê? Dentro da tua loja, você tem o teu caixa, que vamos dizer, é administrativo. O administrativo é despesa. Certo? Uhum. Você tem o espaço no teu estoque, que também é custo, se você tem um estoque separado, né? Eventualmente você tem funcionário. Se você tem funcionário, você tem que pôr na conta, dentro da tua meta, o suficiente de vendas, o suficiente para pagar os teus funcionários, senão você começa a ter que sair dinheiro do teu bolso. E sempre lembrar que você precisa ter margem. Então como é que você vai fazer essa formação do teu preço de venda? Você precisa determinar quanto é a margem. Quanto é a margem? 20%, 30%, 100%?
para fazer a determinação de margem, você também precisa estudar o mercado, porque você não pode colocar uma margem de 100% e ficar com o produto encalhado. Do achar, não, vou vender esse produto por X, tá bom, é desse jeito que eu vou vender. É desse jeito, pronto, acabou. Se você for um vendedor de água no deserto, você pode cobrar o que for. Ou querer se basear no preço do concorrente também, tomar mais cuidado de querer vender igual, ou não, vou vender um pouquinho mais barato para poder ganhar a concorrência, ganhar os clientes dele. Então você não consegue pagar os custos. Aí a gente começa a falar um pouco de estratégia. Né, a parte do custo. Quando você, olha, você faz a sua estratégia de preço, você já sabe quanto custa cada item na tua loja, quanto custou. De maneira bem simplista, para quem trabalha no comércio, qual que é o custo? O quanto você pagou para ter aquilo ali para revender. Né? Quando a gente fala de, vou vender um pouco mais barato que o meu concorrente, cuidado, você não sabe quanto ele pagou por aquilo. Né? Lembra do exemplo lá do começo, quando eu falei, olha, esse copo sai mais que esse, quando eu compro mais desse, eu tenho poder de negociação com o meu fornecedor. Então se eu paguei R$10 nesse cara para comprar 1.000 copos, se eu comprar 2.000, eu quero baixar o preço desse cara. Se eu comprar 2.000, eu não quero pagar 10, eu quero pagar 9, eu quero pagar 8. Eu tô comprando mais. É o que os grandes fazem, né? Eles fazem isso. Quem é grande tem poder de negociação. Só que o giro é maior, tudo é maior. Só que lembre-se, você muitas vezes você não concorre com o grande. Às vezes você consegue, às vezes tem coisas que o pequeno tem preço melhor que o grande. Sim. Ponto A, não vamos generalizar. Mas você compete com o grande por um diferencial. Qual que é o seu diferencial? A conveniência do cara da sua loja ser perto da residência ou do comércio de quem você vende, o seu atendimento ser diferenciado, ser humanizado. Você saber o nome do teu cliente é diferencial. Chega lá, Dona Maria na loja do Otávio, falou, Dona Maria, vamos tomar um café. Conhece. Lá todo mundo se conhece pelo nome, já chega chamando pelo nome. Tem uns lá até pelo apelido. Tem uns lá que sabe que o meu nome de Otávio, já chega Otávio, e às vezes eu nunca vi a pessoa, mas a pessoa chega e é a coisa melhor que tem você ser conhecido aí pelo seu nome, né? Justamente. A pessoa chegar na sua loja e já, tudo bom, Otávio? E você olhar, é a mesma coisa você fazer isso com o seu cliente. Às vezes você perguntou o nome, ele não lembra mais que você pegou o nome dele, mas ele chegou na sua loja e você falou o nome dele, ele vai se sentir à vontade, ele vai consumir ele se mais. Sente especial, porque você sabe. Ele vai consumir mais dentro da sua loja, né? Então são pontinhos que você consegue fazer com que aí a parte da receita, a parte de o giro de estoque, então tudo vai, vocês vão ver que tá tudo indo se juntando, se encaixando, né? As pecinhas aí. Quanto a gente está aí falando sobre a parte de contabilidade, né? Então assim, são várias coisas, são vários assuntos. E o pessoal está vendo que, assim, o que eu estou tentando explicar é que, assim, não é uma coisa estritamente contábil, a gente está falando de gestão de negócio. Sabe por quê? A contabilidade só vai pegar esse monte de quinquilharia que a gente está falando e transformar em número. Eu não estou falando de contabilidade, a gente está falando de gestão de negócio. De tudo, né? Então, o que o pessoal tem que ter ciência, assim, sejam controlados, vamos avançar. O bom é que nem todo contador quer montar sua própria loja, né? Não. Porque entende de tudo o que se passa dentro de um comércio, né? E também faz parte, ele precisa de todo esse entendimento e de saber girar, né, as coisas dentro. Saber atender bem o cliente. Então, assim, um conselho, e aí o pessoal que está assistindo aí, toma nota. O teu plano de negócio, a gente vai falar do plano de negócio toda hora, principalmente o pessoal que está querendo começar. Lá no teu plano de negócio, você tem que ter um planejamento do quanto você pretende vender, os produtos que você quer trabalhar. Você precisa ter uma estimativa de custos. Isso tudo é pesquisa prévia, tá? Você vai pesquisar, vou vender copo. Então você precisa pesquisar antes de entrar nessa, quanto vai custar o copo? Quanto os concorrentes de maneira geral vendem esse copo? E quanto você vai conseguir vender esse copo e ter lucratividade?
Vocês precisam colocar no papel quais vão ser as despesas que vão girar em torno desse meio ambiente. Então, eu vou precisar de um espaço, então eu vou precisar de um aluguel, eu vou precisar ter água, energia, internet, eu vou precisar fazer anúncio no Mercado Livre, no Google. Isso tudo é despesa. Ninguém faz isso de graça. Você precisa estar dentro do teu planejamento. Por quê? Você precisa saber o quanto você vai precisar girar para poder comportar todas essas despesas e ter rentabilidade, ter lucro ainda. Porque senão você vai nadar e só vai trocar dinheiro de bolso. Você recebe e paga, recebe e paga, recebe e paga, você só vai ser um intermediário. E nesse recebe e paga, geralmente você está perdendo. E voltando lá atrás, que nem você comentou da cadeira, né, do estudo. Você vai colocar um material bruto, areia, uma pedra. Você precisa de caminhão para fazer essa entrega, Sim. Você precisa de um espaço maior. E às vezes a margem desse produto não é uma margem grande. Ela some. Então tudo isso vai dentro lá do plano de negócio, onde você tem como levantar tudo isso, é espaço, né? Tem um material de construção lá que recentemente mudou de um espaço grande, ele tinha lá um espaço só para areia e pedra no bruto, ele saiu dessa prédio grande, diminuiu o espaço dele, a lojinha ficou até mais bonita e ele está vendendo ensacado. Então, compensou ele sair, diminuir de tamanho para o lucro ser maior. Girar. Então, a parte de custos é importante tudo isso no plano de negócio. Vou entregar areia? Vou precisar de um motorista, mais um custo. Vou precisar de um caminhão. Gasolina, pneu, todas as manutenções do caminhão vai ser um custo, vai entrar em custo, vai entrar em despesas que você tem para fazer o seu negócio girar. Você então, não tem um caminhão, você vai precisar do frete de alguém para fazer. Então tudo isso interfere. entra na parte de custos. Justamente. Né? Não adianta você oferecer muitas coisas, às vezes, para o cliente, que nem a gente falou, para trocar figurinha, para ficar sem dinheiro. O cliente constrói a casa dele e você destrói a sua. É literalmente, né? Isso. O cara está construindo a sua casa dele, você está lá acordando cedo e oferecendo os produtos para ele, e no final você está chegando em casa e sua casa está sem a maçaneta, está sem a porta, está caindo, né? Então sempre se atentar nessa parte de custos aí, sempre calcular custo, despesa, sempre observar, né? São coisas, tudo aqui que a gente está falando aí são coisas importantes. Com essa parte de custos, despesas, que entra no outro, aí a gente já está até falando sobre a parte de margens, né? Sim. Então é uma coisa ligada no outro. Então, custos seria a parte... É tudo que está ligado ao seu produto, ao seu serviço. Isso. Direto, ligado diretamente. Vamos supor, eu não vendo uma coisa. Tem o pessoal que acompanha você, que é o pessoal que faz montagem, né? Qual que é o custo do seu serviço? A sua hora. Quanto você quer ganhar por hora? Quero ganhar R$100 por hora de montagem. Beleza, então o seu custo são R$100 de hora de montagem. Quanto você cobra? Você cobra R$100? Tá bom, mas é custo. O quanto... Não entrou essa parte qual que a gente vai falar da despesa, porque você tem a despesa de qual que é a condução. diferença entre o quanto você cobra e o quanto você tem de custo? Você cobra, sei lá, vamos falar um exemplo prático aqui. Um cara que trabalha com montagem, ele cobra R$100 para fazer a montagem de um armário X. Mas ela só a minha hora para ir lá e montar. Legal, você vai de carro? Beleza. Então tem combustível, manutenção do carro, pneu, blá. Isso é custo. Se você usa o teu carro para trabalhar, o teu carro é um custo. Porque você se desloca com ele até o local. Você tem ferramenta? Tem um parafusadeira, tem um cola, tem não sei o que. Você cobra isso do cliente? Não. Então isso é custo seu. Então você compra dobradiça, parafuso, cola, papapá. Isso tudo é custo. Certo? Certo. Vamos supor. A pessoa... E aí você parte do teu ponto de base.
Qual que é o ponto de base? Onde está o teu negócio? Ah, eu sou montador de imóveis independente. Vamos dizer, a minha empresa é minha casa. Então, seu ponto de partida sempre vai ser a tua casa. Ah, eu moro no Grajaú, vou atender um cliente lá na Sabará. Ah, são quantos quilômetros? Ah, são 10 quilômetros do Grajaú até a Sabará. Então, você tem o custo de 10 quilômetros de combustível da tua casa até o local onde está o seu cliente para você fazer a montagem. Certo? Então já põe na conta, 10 km de combustível. Quanto seu carro faz? Eu não sei. Tá? Vamos supor, seu carro faz 10 km por litro. Então você tem 1 litro de gasolina, que você saiu da tua casa e chegou até lá ao local da Sabará, que é o local onde é o local do teu cliente para você fazer a montagem. Você chegou lá para fazer a montagem do teu cliente, você chegou lá, tá só madeiramento lá. Não tem um parafuso, não tem uma junta, não tem uma dobradiça, não tem nada. Porque com o acordo que você tem na pessoa que te indica, você tem que levar isso tudo. Então você tem que comprar cola, dobradiça, parafuso, babá, tudo que for necessário para montar o armário. Isso tudo é custo seu. Quanto é que custa tudo isso? Ah, deu R$20. Tudo isso aí para montar um armário grande. Já não ganhou 100, já ganhou... Percebeu que você não ganhou 100. Se você teve 1 litro de gasolina, vamos você colocar R$25, mais 20 de material, deu 25, você tem 75 no bolso. Você não ganhou R$100. Você não ganhou 100. Então, fazer o custo, e assim, quando a gente fala custo, é o cálculo do que você gasta para executar o seu serviço. Por serviço. Tá? Almoço. Demorou da montagem, lá vem o almoço. Então, aí, almoço entra na conta. Ah, quantas montagens você faz no dia? Ah, eu faço 3 montagens no dia. Aí o almoço você divide pelas 3. Pra tudo, né? Você divide, porque é o do final do dia que conta. Então, eu quero que vocês entendam que vocês precisam controlar isso de uma maneira bem rigorosa. Vocês não precisam ser contadores para fazer isso. Um caderninho você consegue fazer isso. Não é para montar o armário do cliente faltando parafuso. Não cai, mas vai ter que voltar lá e vai ter que pagar outro trabalho. Aí o custo vai ser maior. Entendeu? Aí vai ser despesa, vai ser prejuízo. Mas eu quero que vocês controlem bem essas coisas, que vocês vão ver que vocês vão começar a notar a diferença. Né? Não é que a gente está falando de loja. E a pessoa que trabalha com mão de obra não tem um valor naquilo que ela faz. Tem, e ela precisa controlar aquilo. Né? O Otávio não se determinou um salário para trabalhar na Mix Macro? Sim. Né? O Henrique não se determinou um salário para trabalhar aqui na Tríade, para vir atender os clientes? Sim. Né? E à medida que o tempo for passando, você for ganhando experiência e tendo mais clientes, você pode se dar o luxo de reajustar aquilo que você recebe. De acordo com o crescimento dentro da realidade do crescimento da empresa. Tudo vai estar relacionado aí ao seu levantamento, ao seu levantamento de entradas da parte de receitas, os custos. Então, você ganhou experiência, sua empresa vai atrair mais clientes, seu negócio vai começar a crescer e aí você reajusta mais um pouco. Não é que você... vou querer ganhar 5 mil. Pô, mas já tem 3 anos eu estou ganhando 5 mil. Nesses 3 anos sua empresa cresceu, você se dedicou um pouco mais a trazer público, teve a parte de receitas cresceu. Se não cresceu, você não pode aumentar o seu salário só pelo fato de já estar com 3 anos de trabalho. Né? É isso que a gente está tentando aqui explicar. Não é que você vai ficar escravo. Você pode tirar os seus 10 mil conforme vai crescendo. Opa, está crescendo e eu estou investindo novamente, sempre crescendo, mas está investindo no negócio. Sua empresa está saudável, ali está trabalhando tranquilo a sua empresa, você está deixando caixa, né, que é o capital de giro, aí você vai, preciso comprar um carro, né, ou quero comprar uma casa, dá para mim fazer essa parte desse investimento agora, é o momento? E aí você vai analisar tudo isso, não é
e chegar e comprar, né? E se perder um pouco nessa parte aí de custos e a parte de despesas, porque a loja não vai pegar todas as despesas. Então uma coisa que eu sempre de fora, né? Otávio, é que dinheiro não aguenta desaforo. Dinheiro não aguenta desaforo. Pode aguentar por algum tempo, mas quando ele acaba, ele não brota do chão. Assim, e é uma coisa que, infelizmente, nós não aprendemos desde criança a lidar com dinheiro. A gente começa a aprender a lidar com dinheiro quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, né? Mas fazer o quê? Não tem paciência. Tem que ser a gente tá aqui para aprender, né? Tem que ser senador, então vai senador, a gente vai ter que aprender. A gente tá aqui para aprender. Tá? Bom, qual que é o próximo? Depois aí a gente tem já aqui pulou, né? parte de margem de lucro bruto, né? E giro dos estoques, estocagem. Isso é mesmo que a gente já falou. Lucro né? líquido, né? Entra um pouco tudo nessa parte de capital de giro, né? Que a gente vai sempre aqui, um vai puxando o outro. Então, por exemplo, o que a gente está falando de lucro, tá? Lucro... É que o que o pessoal às vezes tem muita dúvida. Tá, eu vou comprar um produto, se eu colocar 100%, tá bom? Se eu colocar 80% nesse produto, é uma margem boa? Então, aí tem uma diferença. Depende muito se é bom. Porque você tem esses dois tópicos que a gente estava falando, a parte de custos, parte de despesas, tudo isso vai entrar dentro da margem de lucro. Tem os impostos também, né, que é o que seria o próximo tópico. Então a margem de lucro você tem que se basear com custo, com despesa. Você precisa colocar, antes de formar o teu preço, tá? Que é a parte do copo que a gente estava falando aqui antes também. De formar o teu preço, isso. Você precisa saber o quanto de custo e quanto de despesa. Tem uma coisa que o pessoal geralmente confunde e é normal, tá? Qual é a diferença de margem bruta e lucro, tá? Margem bruta, o lucro bruto é o que sobra dentro da empresa, o que fica dentro da empresa depois quando você faz uma venda, depois que você tira o custo. Então eu vendi esse copo me custou 12, eu vendi ele por 15, eu tenho uma margem bruta de R$3 nesse copo. A gente começa, vendi por 15, tira o custo, que é o custo do copo, 12 do copo, tirou 12 do copo, ficou 3, bem simplista, tá? Esses 3, que eu já considerei todas as despesas juntas, esses 3 é o lucro da minha transação, é o lucro da minha operação. Qual que é o lucro na venda de um copo que custa R$12, eu vendo por 15? 3. Esse é o lucro, tá? O que é lucro? Eu já paguei o meu custo, eu fiz a venda, paguei o meu custo, as minhas despesas, o que sobrou é lucro. Tem lucro negativo? Tem, chama prejuízo. Outro dia, às vezes a pessoa confunde muito, por exemplo, se eu falo lá, comprei o produto e tem margem de 130%, né? Até teve um comentário, não tem como você fazer uma margem, ganhar 130%. Não é ganhar 130%, é você fazer uma margem de 130% bruta e vem reduzindo. Quando você vai ver, vai te sobrar aí 10%. E aí, às vezes teve inscrito aí que não entende, às vezes, quando a gente fala essa linguagem. Pô, você tá com um parafuso com margem de 300%, mas não é que você tá ganhando 300%, você tem os custos. Imagine você vender um parafuso de 10 centavos, de 1 centavo, colocou margem aí, vamos dizer, de 1000%, 10 centavos. Mas você tem tudo, vai sobrar um pouco. Você vai ter que tirar o custo do parafuso, que é 1 centavo. Então tem e aí várias despesas. Depois que despesas. você chegar, beleza, você vendeu um parafuso que custou 1 por 10. Aí você tirou o custo dele, ficou 9. Mas só que você tem despesa, você tem aluguel, funcionário, água, luz, energia, blá 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 blá, IPTU. Então não é os 200%. Então esse parafuso que tinha uma margem bruta de 9, ele tem um lucro, sei lá, de 2 centavos. Né? Por quê? Você tem que
O produto que você vende, você tem que pagar a tua operação, tirando tudo e fazer sobrar alguma coisa. Putz, eu estou vendendo e estou tendo prejuízo. Às vezes a solução é vender mais. Quando você tem um problema de lucratividade, que o teu negócio ele não está prosperando do ponto de vista econômico, não está sobrando dinheiro no caixa e está dando prejuízo, como é que eu sei se está dando lucro ou prejuízo? O teu contador tem que te falar se você está tendo lucro ou prejuízo. Às vezes faltar dinheiro no caixa, às vezes é um problema de gestão mesmo. Você começa a misturar as coisas e a gente vai falar para frente de finanças. Mas o teu contador tem que dizer se você está tendo lucro ou prejuízo. Você precisa saber, você precisa dessa informação. Mas eu não sei, não entendo de contabilidade. Ele tem que te explicar. Eu tenho que te explicar. Não adianta eu pegar e virar para você, Otávio, tá aqui o relatório da tua empresa. Se você não sabe ler isso, vai resolver o que para você? Vai virar rascunho. Eu preciso te explicar. Vai servir de você nada. Você não tem obrigação de saber disso. Eu preciso pegar e te explicar. Falar, Otávio, seguinte, você vendeu 10 mil, só que, cara, você tá gastando 8, que é o custo desse cara. O que é o custo? É o que você pagou para esse cara, para você vender esse cara. Você tá com um custo de 8. E aí quando a gente tira o aluguel, tira o funcionário, blá, 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 tá faltando R$1.000 aqui. E como fazer isso? E como faz isso? Como que eu vou resolver isso agora, meu contador? Mas aí você já sabe qual que é o problema. Aí você fala pro contador, meu contador, o que eu faço? E aí a gente precisa perguntar. O que está acontecendo? Você está comprando caro? Troca de fornecedor. Porque às vezes você... É livre mercado. Você consegue comprar a mesma coisa de pessoas diferentes. Sempre é bom ter 3 fornecedores com o mesmo produto. Não tem mais a Telesp. Se você quiser comprar uma operadora de telefonia, você contrata a TIM, a Claro, a Vivo, você não precisa ficar mais preso na Telesp. Você tem direito de escolha. Você está comprando parafuso no fornecedor A, que está caro, procura o B. A qualidade é similar, é a mesma, o B está mais barato, compra do B. O que eu falei lá no começo, o segredo do comércio é comprar bem, não é vender caro. Se você vende barato e com margem, você vende mais. Mas o segredo do comércio muitas vezes está em comprar bem. Essas grandes redes, por que eles têm vantagem? Porque eles compram muito. Quando você compra muito, você baixa o preço. Você ganha uma vantagem. Você paga menos por aquilo. Se você pagar menos, você consegue manter a sua lucratividade e vender mais barato. Qual é a consequência disso? Você vender mais. Então, aconteceu isso recentemente lá. A gente estava comprando um produto do fornecedor. E começou a ter um giro, que eu falo, começou a ter aquele giro daquele produto. Vamos fazer um contato na fábrica? Vamos na fábrica. Como que eu consigo comprar de vocês? É assim, o mínimo de R$1.000. Então me dá R$1.000 desse produto. Quando chegou a nota, chegou tudo que a gente lançou no sistema, tava lá a mesma margem de lucro, lancei o custo que eu tive com esse produto, o preço final ficou a metade do preço. O que vai acontecer? Esse produto vai girar, ele já estava girando, então ele vai agora girar muito mais, eu vou estar ganhando a mesma coisa e vendendo mais barato e o cliente vai estar satisfeito. Você consegue mexer na margem, ganhar um pouquinho mais nesse produto também. E continuar vendendo mais. Sim. Você pode manter, no caso, poderia eu manter o preço que já estava, né, já tendo giro e mexer aqui na margem. Então aumentaria um pouco a margem ficaria já maior, né, que é a vantagem de você comprar direto de fábrica, mas isso com o tempo, não para quem está começando, eu sempre falo isso, não vai direto na fábrica que eles te fazem comprar fazer muito. estoque, porque você vai ficar com dinheiro parado aí. Então começa pequenininho, e vai indo e vai estudando o mercado. A vantagem de começar pequeno é isso. Você tem como você escolher aqui e já ficar, aos poucos, né? Vai sabendo como trabalhar. Você às vezes tá com um monte de dinheiro, compra da fábrica achando que é vantajoso, vai comprar, quando você vai ver, você saiu, acabou, ficou no prejuízo, né? Então tem essa vantagem do comprar bem e você manter a margem, ou você, que nem tá falando, aumenta, diminui aqui também um pouco para girar mais ainda. E você
vai te sobrar a mesma parte do lucro líquido, né? Se vai você sobrar vende pra muito, você ganha no volume, ganha muito mais no volume. E da próxima vez você já vai ligar para a fábrica de novo e falar assim, ó, me dá os mesmos 1.000, só que eu quero pagar menos, porque eu tô vendendo bastante. Ou às vezes você está capitalizado, paga à vista. Para ter o desconto. E Pra ter assim desconto. é onde você vai aumentando o seu capital de giro e vai fazendo aí o... Vou fazer um parênteses aqui. Gente, usar crédito é muito bom, tá? Eu não estou fazendo uma inquisição aqui que falando que você só tem que comprar à vista. Usar crédito, ter crédito e usar o crédito de maneira inteligente é muito bom. Por quê? Lembra do capital de giro, que é teu fôlego financeiro? O capital de giro é teu fôlego financeiro, para você manter a tua atividade. É o pulmão, que fica ali respirando. O teu capital de giro é teu ar, entendeu? Se você pega e começa a soltar dinheiro para o teu fornecedor, você não pode pensar em se descapitalizar, você precisa, quando você se planejar para montar o teu negócio, você tem que saber o nível de capital de giro que você tem que ter, porque você precisa reinvestir no teu negócio, você precisa ter ações, sei lá, vai investir em publicidade para poder expandir, você vai querer comprar melhor, comprar em escala, então crédito é uma coisa boa. Usar o crédito de maneira errada é que atrapalha as pessoas, tá? Não estou falando, não, paga tudo à vista ou não, parcela tudo. Isso é do dia a dia, é do teu fôlego financeiro. Se o teu fôlego financeiro permite você ir lá e negociar com o teu fornecedor e falar, olha, me dá um desconto de 30%, de 5%, de 20%, não importa o que for, eu pago à vista, e o cara topar, faça, desde que você tenha para aguentar isso. Porque você não compra com o teu estoque vendido, você compra para vender. Né? A não ser em casos especiais que o cara chega e fala, olha, vou fazer uma encomenda com você, me dá 1.000 peças X, você vai lá no teu fornecedor, compra e já está vendido. Né? Diferente. É diferente. É caso a caso. Por isso que você você decidir empreender com a loja, com o comércio, é uma aventura. Todo dia é uma loucura. Todo dia é uma loucura. É um desafio, todo dia é um desafio diferente. Né? Cada mergulho é um flash, como diz a mulher da novela. Toda vez é uma coisa diferente, um dia diferente do outro, né? Sempre aí coisas novas, você vai aprender coisas novas, então não adianta, filho, investir em você mesmo, investir em você e de olho no mercado, no que o mercado está acontecendo, não no seu concorrente, né? O olho que eu falo é no geral. Você tem que olhar o mercado de maneira geral, não só o teu vizinho de porta. Não é só o vizinho. Porque às vezes seu vizinho de porta não é seu concorrente. Tem essa. Tem, às vezes o cara vem de longe, né? Ou vai pra longe buscar lá no outro bairro. Então às vezes o cara que tá do seu lado, ele não é bem o seu concorrente direto, né? Tem alguém que tá lá no outro bairro e tá vendendo melhor do que vocês dois e você às vezes tá tomando conta daquele cara que tá de frente com você. Para de olhar a loja do vizinho, olha pra tua. Não olha o negócio do vizinho, olha o seu. Porque às vezes você olha pra loja do vizinho, pô, tá sempre vazio, o cara tá vendendo nada. Se o cara tá no e-commerce lá. Hoje tá com essa facilidade. Mas o cara tá no e-commerce, querido. Tá brotando um motoboy do chão pra pegar encomenda na loja dele, e você não tá vendo e achando que a loja do cara tá vazia. E você se preocupando com miudeza. Olha pra tua, tá? Deixando seu atendimento de lado porque tá olhando pros outros, né? Dê atenção ao seu cliente, faça o seu melhor, tá? Tem concorrência? Tem concorrência. Ninguém tá falando pra você ignorar o cara, mas presta atenção mais no seu do que no outro. É normal a gente ficar futucando a loja do outro, né? É normal. Tipo, deixa eu ver como é que tá o movimento da loja do fulano. Aí fica lá na porta. Ih, tá vazio lá. Mas você não sabe o que o cara tá fazendo, você não sabe se o cara tá no e-commerce. Às vezes no fim do dia, antes do cara baixar a porta da loja dele, ele carrega o carro, enche de caixa, passa no correio e despacha tudo. Você não tá vendo. Olha a tua. Tem as vendas externas, né?